Meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é Perca a insegurança na entrevista técnica de SAP Fiori. Se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, assim você me ajuda bastante a continuar trazendo mais temas como esse e comenta aí quais temas que você gostaria de ver também no canal. Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje falando sobre entrevistas, vamos falar sobre vagas, acessando aqui o nosso painel de vagas. Então, o que que é esse tema de hoje? Nessa aula eu vou te dar algumas dicas para você ter mais confiança numa entrevista técnica de SAP Fiori, porque hoje a experiência em SAP Fiori é um diferencial muito valorizado no mercado SAP. Vamos pesquisar aqui vagas de ABAP Fiori para a gente ver aqui novas vagas da semana aqui, ó. Opa, essa vaga aqui é nova. Aqui há um dia, uma vaga nova essa aqui, né? Que pede aqui experiência em Gateway, ABAP, SAP Wi-Fi, arquitetura, instalação, configuração, JavaScript, para poder atender demandas de Fiori. Veja que, né, um contrato de 4 meses podendo prorrogar. Então, é o tipo de vaga aqui, precisa apagar fogueira e poder tirar uma taxa alta aqui, né, numa demanda como essa aqui, 4 meses, um pequeno projeto, né? E essa aula aqui é para você que está inseguro porque não sabe por onde começar na capacitação do SAP Fiori, você que está inseguro porque você não entende as configurações das ferramentas de desenvolvimento do SAP Fiori. E eu lembro que quando eu comecei no SAP Fiori, 2013, não tinha muitas vagas porque o SAP Fiori ainda estava no começo. Então eu tinha que ficar caçando vaga, mas hoje você tem aí um montão de vaga disponível toda semana, né? E eu recebo pelo menos 2 semanas, eu recebo pelo menos 2 propostas de emprego por semana, e eu indico os melhores membros da comunidade da comunidade Fiorinet, os membros que mais se destacam. Ó, aqui, um porquê que você ter segurança numa entrevista técnica de SAP Fiori é importante, porque a entrevista técnica é o momento de avaliação que vai te fazer conquistar a vaga que você tanto quer, uma vaga que vai te ajudar a crescer profissionalmente, desenvolver skills específicos do SAP Fiori num projeto real, uma vaga que vai te ajudar a aumentar a sua taxa hora, né? Porque o consultor tem duas alegrias, você sabe, né? Uma quando ele entra numa consultoria nova e outra quando ele sai, porque muitas consultorias você só ganha aumento quando você sai para uma outra consultoria, né? Então, por isso, a preparação para a entrevista faz parte do processo para te ajudar a dominar o SAP Fiori. Você se prepara para temas que você vai ver numa entrevista, por exemplo, a configuração do Launchpad, né? Você tem aqui o Launchpad, por exemplo, se você ver aqui, né? Aqui eu tenho este grupo My Home, que tem um, dois, três, todos esses blocos aqui, né? Eles aparecem aqui para mim porque eles estão configurados aqui, ó, né? Existe aqui uma seção de configuração dos blocos, coisas que aparecem muito na entrevista também. Então, por isso, essa preparação faz parte do processo para te ajudar a dominar o SAP Fiori. E qual que é o maior benefício de você ter aí uma segurança na entrevista técnica do SAP Fiori? É você ter mais controle sobre a sua comunicação. Isso vai te ajudar a saber se vender para as vagas que exigem experiência, mesmo que você não tenha experiência, né? Porque nós estamos no paradoxo da experiência. As vagas pedem consultores com experiência, mas o consultor precisa de uma vaga para ter experiência. Então, isso gera uma lacuna. Vagas sem gente para preencher e pessoas no mercado sem capacidade de preencher as vagas. Então você tem que quebrar isso sabendo se vender. E saber se vender faz parte desse processo de dominar o SAP Fiori. Você vai se preparar previamente para você ter essa segurança. E você vai aprender a comunicar para o recrutador o que você não sabe. Porque às vezes o recrutador vai ficar te perguntando um monte de coisa que você não sabe. E aí você se abala e não fala o que você sabe, né? Então você tem que saber trazer bem o que você sabe. Esse foi o caso do Ramon, por exemplo, né? Um membro da comunidade Fiorinet. Ele conseguiu o seu primeiro emprego de Fiori após passar numa entrevista que pedia experiência. Ele não tinha experiência em projetos reais, mas ele soube explicar o que ele já sabia fazer nas suas preparações e ele soube mostrar que ele sabia o caminho que ele precisava seguir para se aprimorar. Então a empresa percebeu que ele não tinha todo o conhecimento que eles tinham anunciado na vaga,
mas que ele estava no caminho certo, que ia conseguir chegar lá. E por isso ele foi aprovado e teve aí um bom aumento, né, um bom aumento que ele teve, porque ele se preparou, por exemplo, com construção aqui de CDS Views, né, nós temos as CDS Views, que vão gerar aplicativos do tipo Fiori Elements, que você tem dois modelos de programação, utilizando o ABAP Programming Model for SAP Fiori, e também o ABAP RESTful, conhecido como REP também. Aqui uma telinha de como que a gente começa uma CDS Views. Então você se prepara previamente. E qual que é o melhor momento para você começar a se preparar no SAP Fiori? Deixa eu ver aqui. Ó, Vitor, no momento estou me aprofundando no conhecimento em técnico de SAP Fiori. É isso aí, Vitor, tá certo, tem que se aprofundar mesmo, se preparar previamente para as vagas. Ô, Rafael Watson, boa noite, ainda não sei Fiori, só sei ABAP. Tenho que fazer seu curso, mas estou estudando JavaScript e Java o primeiro. É isso aí, é legal você estudar mesmo, Rafael, tá certo, né? Mas não fique também demorando demais, né? Para o JavaScript, você está no caminho certo, mas também tem outros temas no SAP Fiori que não precisa de JavaScript, mas você também está no caminho certo, né, de aprender, porque um dos temas do SAP Fiori é o JavaScript, mas existem outros temas também que você não vai precisar o JavaScript para poder dominar, né? Essa é a abrangência do SAP Fiori aí que faz as pessoas se perderem no caminho, justamente, né? O SAP Fiori é muito grande, as pessoas não sabem onde que entra o JavaScript, o que que faz, por onde começa, né? Aí fica perdido. Então eu estava falando qual que é o melhor momento para você começar a se preparar. Qual que é o melhor momento para você começar a se preparar para o SAP Fiori? O melhor momento, pessoal, é agora, o mais rápido possível, porque eu vejo muita gente perdendo muitas oportunidades por não ter conhecimento em SAP Fiori. As pessoas já passaram 10 anos que o SAP Fiori foi lançado, né? Ano que vem vai fazer 10 anos, né? Ano que vem, 2013, o SAP Fiori vai fazer aí o seu aniversário de 10 anos. Lá no começo, em 2013, tinha muita gente falava que o Fiori não ia dar em nada. Tá aí, necessidade, escassez de consultor, e até hoje tem gente das antigas falando que o Fiori não vai dar em nada, né? É tipo uma negação do avanço que essa tecnologia teve, né? Uma negação da consolidação que essa tecnologia que veio para ficar, o SAP Fiori, a interface do sistema S4HANA, S4HANA, a substituição do ECC aí, né? Então, muitas pessoas estão perdendo oportunidades porque elas não têm conhecimento do SAP Fiori, não sabem fazer aqui uma CDS Views, não sabem fazer um aplicativo analítico, por exemplo, aqui. Cadê minha tela do Launchpad que eu estava abrindo aqui? Essa tela aqui, ó, do Launchpad, um aplicativo analítico, um dos tipos de aplicativo que você pode construir uma interface de usuário que você não tem no SAP ECC, por exemplo, né? Uma opção de você fazer aqui um relatório com gráficos, né? Você pode, mas eu vou fazer dois LV. Não, não é dois LV aqui, né? É um LV com três gráficos diferentes aqui, né? Esse aqui, o filtro é em formato de gráfico. Então, essa é a necessidade que você tem, né? E as pessoas não sabem fazer isso, elas ficam perdendo oportunidades. Por exemplo, lá é o caso do Carlos, que é um ABAP que eu conheci, que tinha quase 20 anos de experiência em ABAP, que fez uma entrevista inicial para uma vaga de ABAP e foi informado que na próxima entrevista, que ia ser técnica, ia ser perguntado de SAP Fiori. E ele já estava se preparando para poder dizer que não sabia nada de SAP Fiori, né? A decepção dele de, eu vou ter que dizer que eu não sei nada de SAP Fiori. Aí ele procurou a comunidade. O Sérgio também, um outro desenvolvedor ABAP, foi a mesma coisa. O cara ABAP aí há 20 anos e falou que não tinha coragem de mandar o currículo para uma vaga de Fiori e procurou uma comunidade depois que ele ficou desalocado por não saber Fiori, né? Então, é muito importante esse caso, porque tem muita gente que fala assim, né? Os desenvolvedores ABAP, tem muitos desenvolvedores ABAP que estão no mercado há muitos anos, e aí o desenvolvedor ABAP ele fala assim: minha experiência com ECC em projetos é muito longa e isso é suficiente para garantir a minha empregabilidade no S4HANA e no SAP Fiori. Eu entendo que você acredite nisso, eu acreditava nisso também, né? Você acredita nisso porque
Por muitos anos, no mercado ABAP, um sênior ele conseguia vagas só por indicação e network, sem nem mesmo precisar fazer uma entrevista. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, né? As pessoas se conhecem, se conversam, rola muitas indicações e por essa indicação você é, às vezes até mesmo dispensado de uma entrevista técnica, porque a pessoa já conhece o seu serviço ou o outro conhece o seu serviço. Mas, no caso do SAP Fiori, teve uma grande mudança específica. Você teve aqui uma mudança na plataforma, você tem uma mudança na tecnologia, você tem uma mudança na ferramenta de desenvolvimento, né? Você tem o Eclipse, você tem aqui também o Visual Studio Code, você tem a questão do JavaScript, você tem a questão aí da configuração dos aplicativos também, né? E muitas outras funcionalidades, como desenvolvimento front-end, programação assíncrona, arquitetura cliente-servidor, data bind, protocolo data, todo um conjunto de novas funcionalidades que precisam ser dominadas pelo desenvolvedor ABAP que quer se manter empregado e relevante no mercado. Então, a sua experiência com a ABAP PCC já não vai ser mais o suficiente com o fim do ECC a cada ano que passa, né? Não vai ser mais suficiente para atender projetos de Fiori S/4HANA, porque esses projetos demandam novas habilidades. E se você não se atualizar, você vai perder muitas oportunidades por você não ter esse conhecimento, esse SAP Fiori, né? E não vai ser mais relevante no mercado. Tem um caso também, agora eu lembrei do Luiz. Luiz, desenvolvedor ABAP há muitos anos também, e foi trocado. Ele literalmente foi trocado do projeto por um outro cara mais novo que sabia Fiori, né? Pessoa de 2 anos, né? O Fábio também. O Fábio é um cara ABAP de 1 ano, né? Tava 1 ano como ABAP, sabia Fiori e tirou do projeto consultor sênior que não sabia Fiori, né? Então isso é real, pessoal. Isso está acontecendo, né? Pessoas de 1 ano de mercado tirando a vaga de pessoas de 20 anos no mercado porque a pessoa nova sabe Fiori. Isso é real. Então, você quer se candidatar às vagas, né? Olha aqui as perguntas. Boa noite, por enquanto estou começando, já sou desenvolvedora Oracle e quero mudar. Celi falando, muito legal, Celi, é uma boa oportunidade que você tem aí, né? O mercado está aberto, o mercado está precisando de novos desenvolvedores. É possível sim as pessoas se capacitarem em SAP Fiori S/4HANA a qualquer momento, qualquer um pode se capacitar em tecnologia e construir uma carreira, né? A carreira no mercado de tecnologia é muito boa, carreira no mercado SAP são muito boa também. Ó, quais são os principais módulos que um desenvolvedor ABAP deve dominar no SAP Fiori? Você tem que dominar é um conjunto de coisas, né? O LinkedIn User é um pacote de informações. Então são pilares que eu falo, que eu costumo mostrar, pilares da configuração, pilar do desenvolvimento, o pilar da extensibilidade, o pilar de user experience. E dentro disso ele se desdobra em várias etapas, né? Que poderia ficar falando aqui até amanhã, mas a principal módulo é a questão do desenvolvimento back-end e o desenvolvimento front-end em suas diversas formas, em seus diferentes modelos de programação. Nós temos diversas formas de fazer desenvolvimento front-end, diversas formas de fazer desenvolvimento back-end. Então, isso que faz as pessoas se perderem no SAP Fiori, essa diversidade de formas de construir aplicativo, uma coisa que a gente não está acostumado no ABAP, né? O ABAP, ele é muito quadradinho, e é um paradigma muito sequencial, diferente do SAP Fiori, que já tem uma arquitetura MVC, que já é orientado a objetos. E vamos seguir aqui também, vou completar falando aqui, né, coisas que o ABAP precisa saber aqui. Então, qual que é o erro que as pessoas cometem, que eu vejo, né, na questão da segurança? As pessoas, elas erram em evitar as vagas de emprego porque não têm conhecimento do SAP Fiori. Então, as pessoas não se candidatam às vagas porque elas não têm conhecimento, porque elas preferem evitar o que não conhecem, né, por uma questão de segurança, né? O consultor SAP gosta de se sentir seguro, o ser humano gosta de se sentir seguro, ele não vai se envolver com coisas que não tragam segurança para ele. Mas o que você tem que fazer para você começar a desenvolver essa segurança? Primeiramente, você busca fazer uma entrevista, mesmo que você não saiba muita coisa, você tem que inverter o processo, né? Para você saber o que eles costumam perguntar.
E aí você começa a saber o seu nível em relação à exigência das vagas. E aí depois você entrevista o recrutador e você faz entrevistas ao recrutador, né, você pergunta para ele o que que a pessoa está buscando. Aí você tenta entender que tipo de projeto que é, se é implantação ou se é melhoria, se é suporte MS, quais ferramentas eles pedem conhecimento, se você vai fazer parte de um time ou se você vai estar sozinho. Isso é muito importante, porque se você vai participar de um time, você vai ter apoio do time também. Então, mesmo que você não tenha experiência, você busque fazer entrevistas para você saber ter aí um portfólio de experiências com entrevista. E aí, em paralelo, você vai se preparar tecnicamente antecipadamente, aí buscando dominar os fundamentos principais do SAP Fiori. Que você vai fazer? Você vai construir um pequeno projeto completo, buscando entender como é que funciona cada parte do que você fez, né? Você faz aqui um desenvolvimento e você pode aqui abrir um debug, né, do seu desenvolvimento e é entender, não é copiar um blog da internet, não é um tutorialzinho, não é um videozinho de 5 minutos, não é fazer ali uma coisinha de final de semana, né? É você mesmo, no seu pouco conhecimento, é você ser bastante sólido no que você já aprendeu. Você constrói ali um pequeno projeto e você entende bem o que que você está fazendo, né? O que que você precisa entender. A questão do desenvolvimento, cada comando que você já sabe, você busca entender bem cada comandinho que você está fazendo, não só copiar do blog da internet ali o coisinha, né? Porque tem um monte de blog e continua tendo falta de especialistas. Já parou para pensar nisso? Pensa aí, né? Existe um montão de material na internet e continua tendo falta de especialista. Por que que tem falta de especialista num ambiente que tem um monte de material da internet? Porque, mesmo tendo disponível o conteúdo aleatório da internet, ele não é suficiente para formar as pessoas de verdade, né? Por quê? Porque eles não têm sequência, eles não têm ordem, não têm organização, não têm conexão um com o outro, né? O conteúdo está aí, mas tem um monte de vaga aberta faltando profissional no mercado, né? Então você tem que não só copiar, você tem que entender direito os fundamentos do que você está fazendo, a parte do domínio do desenvolvimento back-end, do desenvolvimento front-end, do deploy, de todas as funcionalidades e recursos. Aí você entra aqui, por exemplo, abre aqui um, um código-fonte e você coloca aqui, eu estou mostrando aqui, né, o processo de você se apropriar. Aqui, né, eu tenho uma tela que tem um botão de deletar, ó, eu vou ter na minha tela um código que vai ter um botão que tem uma função de deletar. E aqui na função de deletar, ele está nesse controller. Eu vou abrir nesse controller esta função aqui, ó, e coloco um ponto de parada nela. E assim que eu selecionar um cliente e deletar uns dois aqui, ó, ele vai entrar no loop e vai fazer. Então você tem que entender e se apropriar do que você está fazendo, do que você está aprendendo aos pouquinhos aí, né? Ó, salve Cris, voltei para o mercado depois de 7 anos, tive uma depressão profunda. Ó, que bom que passou, né? Sigamos em frente, a vida é bela, é bom voltar para o mercado, né? A sensação. E como é que foi essa volta para o mercado aí? Conta para nós, Nômade, como é que foi? Então, é isso, continuando, como é que você melhora? Você se prepara antecipadamente, você busca criar um pequeno projeto e você se aprofunda nesse seu projeto cada vez mais, seguindo um processo de construção em espiral, né? Não se limite àquele primeiro projeto e não fique esperando que novos cenários cheguem até você, porque a pessoa fica muito assim: porque eu quero ver um caso complexo que não sei o que lá.
Ok, é legal, é importante ter, mas enquanto esse caso não chega, crie o seu próprio caso, crie o seu próprio projeto. Imagine, tipo, se fosse eu fazer essa solução, como é que eu faria essa solução que chama uma BAP de atualização de material? Todo mundo fala isso, né? Quero ver um programa que chama uma BAP de atualização de material, né? Beleza, enquanto você não vê, como é que você faria? Corra atrás e construa o seu para quando você chegar na entrevista você falar, ó, aqui, ó, eu não participei de um projeto, mas eu tenho aqui um aplicativo criado no ambiente de teste que chama uma BAP de atualização de material, né? O recrutador já vai, opa, não. Então, deixa eu ver aqui o que que esse cara está falando aqui, né? De você, então, vai ampliando o seu projeto aqui, né? Eu fiz uma leitura que ele deleta alguns registros aqui, né? E depois também tem a opção aqui de anexos, você monta um projetinho aqui de anexos, que ele monta aqui uma fotinha aqui, vamos baixar uma fotinha aqui, o que que tem aqui? Ó, uma fotinha de bastidores aqui do ano passado, ó. Aqui, meu testezinho de anexo aqui. Uma fotinha aqui que saiu da minha webcam aqui. Beleza, pessoal? Então, esta preparação prévia é muito importante para você ter a segurança e quando chegar lá na hora, você vai vender o que você já sabe. Você tem que ser convicto do que você já sabe. Você tem que trazer experiência antes. É assim que você vai quebrar esse ciclo, assim que você vai quebrar esse paradoxo da falta de experiência. É através da preparação, da antecipação, porque aí o mercado vai ver que realmente você está alinhado com as novas tendências, né. Nossa, se eu for começar a contar o caso aqui, eu vou ficar aqui até amanhã falando de casos de pessoas que se prepararam previamente e conseguiram vagas, né. Por exemplo, só para encerrar aqui o caso da Samara, ela nem trabalhava com SAP, ela queria entrar no mercado SAP e ela aprendeu a ABAP, aprendeu Fiori, mandou currículo para uma vaga de pleno. Pessoa não trabalhava no mercado SAP, mandou currículo para uma vaga de pleno. O pessoal gostou do currículo dela, fez uma prova com ela, fez uma entrevista técnica, ela passou na prova e aí a empresa deu para ela uma vaga de ABAP Júnior, ABAP Fiori Júnior, né? Então veja aí como que é importante a questão da preparação. Beleza, pessoal? O LinkedIn User perguntou quais os principais módulos que o desenvolvedor ABAP deve dominar. Eu fiz uma live sobre isso. Deixa eu achar a live aqui. Configurações, desenvolvimento. Tem lá explicado melhorzinho, até vou passar aqui para você ver que eu fiz uma live inteira sobre isso aqui. Deixa eu achar aqui, vou mandar aqui para vocês. Ó, nômade falando. Ó, tá sendo ótimo o retorno ao mercado, né? Estou como pleno em um cliente que já estava trabalhando, estou de casa, achando tudo de bom. Sou meio das antigas, sempre tive que ir no cliente, espero trabalhar assim para sempre. Ah, beleza, o remoto é bom mesmo, né? Eu também gosto muito, muito, muito do remoto. Para mim foi uma salvação aí, um livramento de muitas dificuldades de deslocamento, né? Então, que bom. Remoto é uma bênção mesmo, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade. Todo dia eu agradeço por poder trabalhar remoto. Muito importante. E você aí com o SAP Fiori, você tem a oportunidade de trabalhar até para o exterior também. Estou procurando aqui a live para o nosso colega. Ó, critérios fundamentais. Eu achei aqui. Compartilhar. Deixa eu ver, essa aqui mesmo. Vou compartilhar aqui. Ó, para o LinkedIn User, que perguntou os principais módulos que o desenvolvedor ABAP deve dominar no SAP Fiori, vou responder aqui para o LinkedIn, para o User e para todos vocês, no chat, uma live que eu faço, que é uma live inteira falando sobre isso aí. Né? Aqui eu mandei no chatzinho aqui, é esta live aqui, ó, que chama aqui no YouTube, você vai ter acesso lá, critérios fundamentais para dominar o SAP Fiori e o S/4HANA. Aqui, né, a galera trocou uma ideia e eu estava lá falando sobre as informações, falo aqui do produto SAP, da composição do produto SAP Fiori, o que que você precisa saber para poder dominar o SAP Fiori, beleza? Então, se você, LinkedIn User, quer saber
Quer saber os principais módulos? Assista essa livezinha aqui. Mandei no chat, beleza? Mais uma pergunta aqui da Celi. É importante, então, montar um portfólio de SAP Fiori? Sim, Celi, muito, 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 muito importante. Consultor SAP não tem o hábito de montar portfólio como se tem na web. Então, a pessoa que vem de fora com essas noções de web, elas têm muita chance aí de tirar a vaga de um consultor SAP, um consultor ABAP, né? Por causa dessas práticas, né, de montar portfólio. Na web é mais comum montar o portfólio, né, o próprio formato de desenvolvimento, a arquitetura de desenvolvimento web permite isso. O desenvolvedor ABAP não está acostumado, o consultor SAP não está acostumado com esse conceito de portfólio, mas sim, se você quer fazer diferente, se você quiser quebrar o paradoxo da falta de experiência, você sim monta um portfólio de aplicativos, né? Um aplicativo tipo esse aqui também, esse aqui é tipo um coletor de dados. Ó. Vou limpar aqui como se fosse uma lista de coletor, uma lista coletora de informações que funciona com leitor de código de barras. No caso aqui, o leitor de código de barras está desativado. E você aqui, então, faz a inclusão de vários itens, né? Você vai fazendo aqui um coletor de dados e você vai atribuindo mais funcionalidades para isso. Aí, quando você faz a entrevista, você enche a boca e fala: Nunca trabalhei num projeto real, mas eu fiz um aplicativo que faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Isso. E ainda mostra, né? Faz um vídeo ainda e mostra também para a pessoa. Meu currículo é assim: meu currículo tem um link para um vídeo de eu mostrando o aplicativo que eu criei e explicando como que eu criei o aplicativo. Eu abro ele todo e vou mostrando. Eu criei esse aplicativo e aqui eu fiz isso, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz isso e aqui eu fiz isso, né? Muito importante você ir por esse caminho aí também, beleza, Celi? Ou Nômade. 2016, quando voltei da Ásia após um ano sabático, tive dificuldade para me recolocar. Bombava de vaga de Fiore, Hana, tomei muitos não. Isso me abalou de uma forma que tirei quase a vida. Estou 100% não. Que bom que você conseguiu se reerguer aí. Veja, né, como que é importante a questão da carreira na vida das pessoas, né? Importante a gente cuidar da nossa carreira, porque a nossa carreira é o nosso ganha-pão, é o que traz o nosso sustento, é o que faz a gente poder dormir tranquilo, botar à noite a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que vai pingar na conta ali o dinheiro para poder pagar as contas, né? E agora, no caso do Sapfiore, por exemplo, aí, que está pegando muita gente que já está assim, com todo respeito, avançada de idade, né? Que era para estar se aposentando, a pessoa que era para estar se aposentando no ABAP agora vai ter que correr atrás de se atualizar para não ser substituído pela galera nova. Enquanto a galera nova que quer entrar no mercado SAP, agora eles têm uma nova chance, sim, de entrar por essa porta nova e aproveitar a oportunidade aí dos sêniors que estão meio na zona de conforto aí, né? E tirar a vaga, né? Eu já vi acontecer, como eu falei, gente júnior tirar a vaga de sênior porque já sabia o SAP Fiori. Ó, o nome. Estava acostumado a passar de primeira nas entrevistas. Essa curva de desempenho na minha carreira com essa mudança de ferramentas foi foda. É isso mesmo, né? Então, é exatamente o que eu falei aqui, né? Realmente era muito fácil para o consultor ABAP Sênior conseguir uma vaga, era só trocar uma ideia, porque era tudo sempre a mesma coisa, né? Então, agora o consultor sênior ele tem essa dificuldade, porque agora ele virou júnior de novo, né? E ele vai ser trocado sim, gente, né? Eu conto sempre a história da minha mãe, que foi trocada na escola. Ela era diretora de escola, muitos anos de experiência, e aí foi trocada com uma pessoa mais nova em idade, com menos experiência em diretoria, porque a pessoa sabia usar computador com Windows 3.11, né? E minha mãe foi trocada pelo um computador, literalmente, né? Isso há 30 anos atrás, né? Era antes do Windows 95 ainda. E isso hoje eu vejo 30 anos depois acontecendo com o SAP Fiori, consultor ABAP Sênior sendo substituído em projeto porque não sabe o SAP Fiori, né? Que coisa maluca. Mas é isso aí, pessoal. Comigo aqui
Isso não vai acontecer, beleza? Continua acompanhando o canal FioreNet que você vai ser o próximo sênior do SAP Fiori do Brasil aí, o cara que vai ter as maiores taxas quando acabar o ECC e todo mundo estiver desesperado para poder pegar o projeto de Fiori S/4HANA.